No vídeo anterior, conversamos sobre os bebês até 1 ano de idade e descobrimos que as crianças aprendem a partir das experiências. Começam a balbuciar sons, imitam os comportamentos dos adultos, mas e quando ela completa seu primeiro aninho? Será o que muda? O que acontece? Muda alguma coisa? O que a criança já consegue fazer? Como fica a sua linguagem, sua parte motora? Meu nome é Yasmin Xavier e eu sou neuropsicopedagoga na Clínica Casuly. Diferente do bebê até 12 meses, a partir de 1 ano, a parte motora já está mais desenvolvida. E apesar de cambalear, dar uns tropeços, ela já consegue dar alguns passinhos, andam, gostam de escalar as coisas, tentam subir e descer escadas, pulam, gostam de correr. É uma fase que os responsáveis ficam um pouco de cabelo em pé, não é mesmo? Eles amam explorar o ambiente. No entanto, é comum que a criança tropece, se desequilibre, elas estão começando a desenvolver a sua coordenação motora e os músculos estão começando a ficar mais firmes. Essa é uma fase de muita exploração. Segundo Piaget, a criança na fase de 0 a 2 anos, aproximadamente, está na fase sensório-motor e por isso gosta de mexer em objetos, joga as coisas no chão. Você já teve a experiência de pegar 1000 vezes o mesmo objeto e a criança jogar no chão? Você pega, ela joga no chão de novo e isso se repete várias vezes. Acreditamos muitas vezes que a criança está fazendo a gente de bobo, não é mesmo? Mas na verdade, ela está explorando o objeto, o som, está tendo trocas com o responsável, observando como lidamos com aquela situação e aprendendo também. A criança aprende explorando e administrando os reflexos, os movimentos, as sensações. Você também já deve ter percebido que a criança leva tudo na boca, não é? Seja os brinquedos, objetos como as colheres, sapatos, fios, tudo que ela encontra pela frente tem o costume de colocar na boca. Isso acontece porque a partir da experiência que ela tem com aquele objeto ao colocar ele na boca e a sensação que ele traz, gera um aprendizado, seja ele bom ou ruim. A criança de 1 ano já consegue compreender alguns comandos simples, como joga a bola, pega o copo, mas também é importante ensiná-la antes, mostrar na prática com os movimentos. Isso porque o seu pensamento ainda é concreto. Apesar de compreender, isso não significa que ela irá cumprir com todos os comandos. E é até interessante comentar um pouco sobre isso, pois as crianças nessa fase têm o cérebro muito imaturo. Ela está se desenvolvendo à medida que a criança cresce. E por isso essa fase é tão importante e eu torno a repetir. O que acontece na infância não fica na infância. Muitas vezes podemos ficar frustrados, nervosos por ter que repetir várias vezes o mesmo comando, a mesma instrução. E mesmo assim a criança insiste naquele comportamento. Essa repetição realmente será necessária para a criança compreender, aprender e ter maturidade cerebral para isso. Mas tenho 2 dicas para te dar que poderá te auxiliar nesse processo. A primeira é: dê comandos simples de forma direta e comandos curtos, como pegue o copo, jogue a bola. E a segunda dica é: evite de dizer frases com não na frente. Por exemplo, não suba aí, não mexa aí, não pegue isso, pois devido à imaturidade cerebral, o cérebro da criança não consegue compreender frases negativas. Então, primeiro ele processa a ação, ou seja, pegue isso, para depois processar o não. Por ainda não ter esse controle inibitório, eles são imediatistas e acabam realizando ações contrárias e tendo comportamentos que os adultos não gostariam para aquele momento. É o mesmo se eu te disser neste momento: não pense em um elefante rosa.
Provavelmente você pensou em um elefante rosa e, em questão de segundos, processou o não e trocou o pensamento. E caso isso não tenha acontecido, ou seja, se você não pensou em um elefante rosa, isso se dá devido à maturidade do seu cérebro. Você já é um adulto e é o seu controle inibitório, que é uma habilidade que nós vamos adquirindo para inibir ou controlar respostas impulsivas ou automáticas e criar outras respostas usando a atenção, o raciocínio e permite que a gente consiga antecipar, planejar e definir nossos objetivos, ações, dentre outros. As crianças não possuem essa habilidade cognitiva, então, quando uma criança tem esse comportamento, ela não quer te desafiar, controlar ou manipular. Ela só não tem ainda maturidade cerebral para isso. Então, precisamos ajudá-la a desenvolver essas habilidades, que no momento ainda são complexas. O que podemos fazer então? Busque falar a ação. Desça do escorrega, pegue o copo, joga a bola, desça da escada. Claro que nem sempre será possível. No calor do momento, podemos recorrer a outras formas, mas tentar uma comunicação mais assertiva já é um grande passo. Nessa fase, a linguagem da criança ainda está em desenvolvimento. A criança já consegue se expressar melhor suas vontades, desejos e fala algumas palavrinhas, como papá para papai, água para água, minhão para caminhão, mesmo que ainda não saiam completas. É possível observar que a criança, nessa fase, já estabelece uma relação entre os objetos e o que ele representa na vida real. Então, ela já consegue perceber que o caminhão de brinquedo também existe no mundo real. Então, ela começa a chamar a atenção do adulto e apontar para aquele objeto, que ela reconhece tanto na vida real quanto no mundo imaginário. Também já observamos uma busca por autonomia. A criança quer tentar fazer as coisas sozinha, tende a observar e imitar o comportamento dos adultos, das crianças que estão à sua volta e convívio. Além disso, ela começa a interagir socialmente com outras crianças. Porém, é uma interação limitada que vai se desenvolvendo aos poucos. E quando dizemos que essa interação é limitada, é porque apesar de gostar de estar perto de outras crianças, de brincar, ainda não há muitas trocas no sentido de partilhar as mesmas brincadeiras. Ou seja, as crianças podem estar brincando juntas, no mesmo ambiente, com os mesmos brinquedos, mas geralmente uma não participa da brincadeira da outra. Uma não entra no mundo da outra. E vale lembrar que isso não é uma regra. São alguns comportamentos esperados e comuns dessa faixa etária, mas não significa que toda criança reage da mesma maneira às situações. Nessa fase, também ainda não há uma preferência por amigos específicos e a necessidade por uma formação de grupos. Elas brincam com todas as crianças nos diferentes espaços e brinquedos. Com relação à parte emocional, as crianças começam a apresentar mais suas vontades, desejos, a busca pela autonomia e as emoções e explosões emocionais estão presentes. Por ainda não terem uma linguagem completa, elas recorrem ao choro para expressar suas frustrações, medos, vontades, quando está com sono, com fome, dentre outras situações. E é importante, desde já, nomear as emoções e não olhar somente o comportamento, mas sim o que está por trás dele. Quando chora, o que será que ela está sentindo? O que levou ela a ter esse comportamento? Será que ele ficou frustrado? Alguma alteração na rotina? Quando olhamos além da pontinha do iceberg, que é o comportamento,
Começamos a compreender a criança que está sendo inserida aos poucos no mundo e aprendendo a lidar com as situações que parecem cotidianamente. E nós, adultos, somos como bússolas e precisamos indicar a direção a seguir. Então, a fase de 1 ano é cheia de descobertas, explorações e muito aprendizado. Se você já vivenciou ou vivencia essa fase, me conta aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar com os amigos e familiares. Um abraço e até o próximo vídeo.